Que Jesus nos ampare e nos ilumine. Nós vamos fazer alguns comentários hoje sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Meu reino não é deste mundo. No início do capítulo, então, tem a seguinte passagem. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou a Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus. Respondeu Jesus: Tu dizes isto de ti mesmo, ou outros te disseram isso a respeito de mim? Respondeu Pilatos: Acaso eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Sendo assim, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu fui gerado para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Diz-lhe Pilatos: Que é a verdade? Ao dizer isso, novamente saiu em direção aos judeus, e diz a eles: Eu não encontro nenhum motivo de condenação. É costume entre vós que vos solte um prisioneiro na Páscoa. Quereis então que vos solte o rei dos judeus? Gritaram então novamente, dizendo: Não este, mas Barrabás. Barrabás, porém, era salteador. Então essa passagem está no Evangelho de João, no capítulo 18, versículos 33 a 40. E essa tradução é a tradução feita pelo Haroldo Dutra Dias, tá, do Novo Testamento. Então aqui, a gente precisa fazer algumas considerações sobre essa passagem. Primeiro, que o pretório, na realidade, era a casa, ou a residência oficial do governador da Judéia. Tá? E Pilatos, então, quando ele questiona Jesus sobre a sua realeza, Jesus responde a ele que o reino dele ainda não era aqui. Quando Jesus diz isso a Pilatos, em que local Jesus estava dizendo que o reino dele ainda não era? Será que ele estava se referindo ao planeta Terra? Será que ele estava se referindo ao mundo físico conhecido? À Judéia? Será que ele estava se referindo a isso? Claro que não, porque Jesus, ele é a representação da vida espiritual. Então, ele não iria falar de um reino físico para ele. Qual o interesse de um reino físico para Jesus? Nenhum. Nenhum interesse. Mas então, onde ele estava falando que ainda não era o reino dele? Onde que o reino dele ainda não tinha sido implantado? Nos nossos corações. Ou seja, Jesus, ele se referia a um reino interior e não a um reino exterior. Para isso ele veio, para que nós pudéssemos fazer essa transformação, ou essa implantação do seu reino em nossos corações. E aí, depois, mais na frente, Jesus fala que aquele que pertence à verdade escuta, né, a sua voz. E Pilatos então pergunta para ele: o que é a verdade? Houve um silêncio, porque se nós olharmos na sequência, Pilatos sai
da sala onde estava sendo interrogado Jesus. Por que Jesus não respondeu para Pilatos o que era a verdade? E isso é um exemplo bom para nós. E nós precisamos aprender também. Porque quando alguém não está preparado para as nossas ideias, não adianta nós discutirmos. Não adianta nós querermos impor as nossas ideias, porque nós não vamos conseguir. E Jesus, conhecedor do espírito humano, sabia claramente que Pilatos não estava pronto para as verdades que ele trazia. Então Jesus se cala. Jesus se cala, não responde. Porque se Pilatos efetivamente estivesse pronto, Jesus não estaria nem ali sendo interrogado, não é? Mas Pilatos não estava pronto. Então ele sai e diz para a turba que estava fora do pretório que não havia encontrado motivo de condenação em Jesus. Mas como era a época da Páscoa, era costume que o governador da Judéia soltasse um prisioneiro. Mas não um prisioneiro qualquer. Um prisioneiro que estava condenado à morte. Então eles podiam fazer uma escolha, né, dos prisioneiros. E Pilatos então pergunta se eles queriam que soltassem o rei dos judeus, se referindo ao Cristo. E a turba toda grita, dizendo, não este, mas Barrabás. Por que eles gritaram assim? Não este, mas Barrabás. Porque tanto o Cristo quanto Barrabás tinham o mesmo nome, Jesus. O mesmo nome. Então, por isso eles respondem, não este, mas Barrabás. Mas, aí a gente se pergunta, quem era Barrabás? Ou quem foi Barrabás? Se nós olharmos o Novo Testamento, vocês podem pesquisar, vão encontrar pouquíssimas referências a Barrabás. Pouquíssimas. Na verdade, os evangelistas, eles dão pistas de quem foi essa figura. João, no final aqui nesse versículo último aqui, ele diz que Barrabás era um salteador, ou seja, um ladrão. E os outros evangelistas, tá? Cada um dá uma pista. Mateus, por exemplo, diz que ele era um famoso prisioneiro. Marcos aponta que ele era um rebelde. E Lucas só confirma o que Marcos disse, ou seja, que ele era um rebelde. Agora, como nós sabemos que naquela época a Judéia estava sob o domínio do Império Romano, a gente sabe que aquele povo, os judeus, eles se repartiam, vamos dizer assim, em duas facções, vamos dizer assim. Aqueles que não aceitavam o governo de Roma e queriam expulsar os romanos através da força bruta, e aqueles que, mesmo não aceitando o governo de Roma, mas bajulavam as autoridades romanas com o fim de obter privilégios, né, como era o caso dos fariseus. Barrabás se encontrava nesse primeiro caso aí. Ele não aceitava, tornou-se um rebelde. Segundo alguns historiadores, ele, por conta então ter se tornado um rebelde,
começou então a roubar e, atacando, né, uma caravana romana, acabou matando um ou mais romanos. Com isso, foi preso e condenado à morte. Então, esse é uma ideia de quem era essa figura. Mas mesmo ele não era diferente de outros, mesmo um dos seguidores do Cristo, Judas Iscariotes. Porque nós, ainda dentro da nossa imperfeição, nós ainda temos o hábito de, no ano de 2018, ter uma festividade como sendo malhar o Judas. Sendo que Judas já é um espírito redimido há muito tempo. Mas Judas, ele foi traidor ou ele foi traído? Porque nós consideramos Judas como um traidor. Mas o pensamento de Judas, e isso não sou eu que estou definindo, o próprio Humberto de Campos coloca, num conto que ele coloca, né, numa narrativa, dizendo que Judas, ele, conhecendo um pouco do poder que Jesus tinha, traça um plano para acabar com o domínio dos romanos sobre a Judéia. Ele entregaria Jesus, e quando os soldados fossem para o prender, ele, ao levantar uma mão, acabaria com todos aqueles soldados. E com isso poderia ter uma ação onde culminaria com a derrocada ali do Império Romano. Acontece que Jesus, no momento da prisão, não reage. Não reage. Ele conhecia tudo o que ele enfrentaria. Então ele nos mostra mais uma vez o exemplo. Porque toda a vida de Jesus é para nós um exemplo também que nós precisamos aprender a seguir. A não reação. Porque quando nós reagimos, é nós estarmos deixando o nosso instinto vir à tona. Nós não estamos colocando a nossa razão para trabalhar aí juntamente. Então, Jesus não reage, ele age. Se entrega, foi julgado, condenado, crucificado e morto. Como demorava muito a morrer, o soldado romano Longinos acaba enfiando a lança, né, na costela, entre as costelas dele, para que ele morresse mais rapidamente. Mas Pilatos, ele tinha todo o poder para acabar com aquele julgamento de Jesus. Mas ele realiza um ato que nós hoje ainda, vamos dizer assim, copiamos ele muito, não é? Lava as mãos. Quantas vezes a gente não fala assim, eu lavo as minhas mãos? Como quem diz, eu não vou tomar partido nenhum. Mas Pilatos, com esse ato de lavar as mãos, ele não tomou nenhum partido? Claro que tomou, não é? Claro que aí, nesse caso, ele tomou o partido dos judeus. Porque ele poderia salvar Jesus ali, se ele quisesse. Mas com esse ato de dizer que não tomaria partido, ele acaba favorecendo os mais fortes. E assim somos nós até hoje. Mas por que Pilatos fez isso? Porque ele precisava manter uma Judéia pacificada para também se manter bem junto ao imperador romano.
porque ele era o governador da Judéia. Mas aí a gente se pergunta, por que que tantos, antes desse julgamento, antes da prisão, seguiam Jesus, e quando do momento da prisão, todos ou quase todos o abandonaram? Por que que as perguntas que eu vou acabar fazendo, a gente faz uma reflexão e a gente percebe que isso acontece também nos dias de hoje. Também acontece nos dias de hoje. Por que que não seguiram Jesus? Por que que não abraçaram as ideias salvadoras que ele veio nos trazer? As verdades. Então, como o relato de Barrabás e de Judas, os judeus aguardavam a chegada de um príncipe guerreiro, revolucionário de armas em punho, que acabaria com o domínio de Roma sobre a Judéia. Acontece que vem Jesus, simples, humilde, sem nenhuma arma. Aí a gente pergunta, Jesus foi revolucionário? Será que Jesus foi revolucionário? Hã? Na verdade, Jesus não é que ele foi, ele é o maior revolucionário que o planeta Terra conhece. Só que ele não é revolucionário de mundos exteriores. Ele é revolucionário de mundos interiores. Porque cada um de nós representa um mundo próprio. E ele veio para nos revolucionar. E essa revolução no sentido de nos transformar para o bem. Então, ele é um revolucionário. E a arma que ele trouxe consigo é a arma mais poderosa que o universo conhece. A arma mais poderosa. Homem nenhum criou nunca uma bomba que pudesse ter tanto poder. Porque por maior poderosa que seja uma bomba criada pelo homem, ela não tem tanto poder quanto o amor, que é o que Jesus veio nos trazer. Outras pessoas deixaram de seguir Jesus por inveja, que era o caso dos fariseus. Porque os fariseus viam Jesus realizando obras que eles não podiam fazer. Então, tem a inveja. Outros estavam tão presos aos negócios, às suas riquezas, que acreditavam ser perda de tempo seguir Jesus. Parece que é no dia de hoje, né, que a gente está falando. E outros, simplesmente por conhecerem Jesus desde a sua infância, não acreditavam que ele poderia ser o Messias, porque era um simples filho de carpinteiro. Um simples filho de carpinteiro. E aí vocês podem estar pensando assim, né, mas que tanto de história, né, que está contando aí. Onde que nós vamos chegar? O problema é que quando nós olhamos essa passagem, nós precisamos desses fatos históricos para a gente poder entender, mas a gente vai olhar a passagem ali onde nós observamos e tiramos ali uma dualidade. Primeiro, uma dualidade de personalidades. Barrabás e o Cristo. Totalmente distintas. Barrabás representando a vida e os interesses materiais. O Cristo representando a vida e os interesses espirituais. Nós podemos olhar também essa dualidade como sendo o bem e o mal, não é? Aí a gente fala assim, mas o mal existe? Será que o mal existe, gente? Antes de vocês responderem, eu vou fazer uma outra pergunta. O frio existe?
Quem acha que o frio existe? Existe? Eu sinto muito em dizer para vocês, mas o frio não existe. Tá? O frio não existe. Na verdade, o frio é simplesmente a ausência de calor. A física, ela não estuda o frio. Tem algum físico aqui? Não? Aí poderia confirmar isso para a gente, né? Mas a física não estuda o frio. A física estuda o calor. Não tem leis que regem o frio, mas tem leis que regem o calor. Então o frio não existe. Não existe. É a ausência de calor. Aí a gente pode perguntar, mas por que eu sinto frio? Bom, aí é outra discussão, tá? Que envolve uma série de fatores. Uma outra pergunta. A escuridão existe? Pelo mesmo motivo que o frio não existe, a escuridão também não existe. A escuridão é simplesmente a ausência da luz. Da mesma forma, a física não estuda a escuridão. Não existem leis que regem a escuridão, mas existem leis que regem a luz. Então a física estuda a luz. Agora eu volto à pergunta primeira. O mal existe? O mal não existe. O mal não existe. O mal não existe. Isso aí é fato. Mas por que nós percebemos o mal? Nós percebemos o frio. Nós percebemos a escuridão. Por que nós percebemos o mal? Então, o mal, ele só é o resultado do que acontece quando nós, egoisticamente, não deixamos o bem que existe em cada um de nós se exteriorizar. O bem não se exteriorizando, nós vamos perceber o mal. Quando o bem se exterioriza, o mal deixa de existir. Deixa de existir. Todos os espíritos mais evoluídos que passaram pelo planeta Terra não percebiam o mal. Não se ofendiam. Por quê? Porque eles já tinham essa conquista interior do bem. E onde quer que eles estivessem, o bem estava sendo exteriorizado. E se o bem está sendo exteriorizado, como perceber algo contrário? Não vai perceber. Mas nós só fazemos isso porque nós temos o nosso livre-arbítrio, não é? Entre as nossas escolhas. Mas, quando nós voltamos também naquela passagem evangélica, nós vamos perceber uma outra pergunta, que foi a que Pilatos fez para os judeus. Se eles queriam que soltassem o rei dos judeus. E eles, então, gritam, não este, mas Barrabás. Então, nós podemos pegar esse exemplo aí, através dessas dualidades que eu acabei dizendo aqui, e dizer que essa pergunta de Pilatos, que foi feita já há quase 2000 anos, essa pergunta repercute em nossas consciências até os dias de hoje. Porque nas nossas escolhas diárias, nós estamos sempre escolhendo o Cristo ou o Barrabás. O que nós continuamos escolhendo? Aí tem muita gente que pega e fala, não, nós escolhemos Barrabás, porque olha só, nós acabamos escolhendo sempre os ladrões e colocando aí na política, né? Nós aí, mais uma vez, estamos escolhendo Barrabás, porque nós estamos condenando sem olhar para nós mesmos. Porque, só fazendo um parênteses,
o Brasil atravessa um caos. Não é possível que ninguém perceba. O Brasil está atravessando uma turbulência. Mas toda turbulência indica o quê? Toda turbulência indica o quê? Mudanças. Mudanças. Toda turbulência significa mudanças. O planeta Terra, ele é governado espiritualmente pelo Cristo. O Brasil é governado espiritualmente pelo anjo Ismael, assessor direto do Cristo. Será que nós podemos pensar que a Terra como um todo, ou o Brasil, está desgovernado? Sim e não. Sim, porque nós somos e fomos educados para olhar a vida sempre pelo prisma material. Não se nós começarmos a olhar a vida pelo prisma espiritual. Nós somos esses corpos? Definitivamente não. Nós somos espíritos. E por que nós devemos ou continuamos olhando a vida de forma material? Por quê? Por que que nós colocamos tanta desesperança nas coisas? Se nós somos espíritos, será que nós somos capazes de mudar tudo? Também definitivamente não. Nós não somos capazes nem de mudar a nós mesmos. Mas aí, a gente fala desses políticos que estão lá. A gente fala como se fossem seres apartados. Não, são nossos irmãos. São nossos irmãos. São espíritos também que estão aqui em aprendizado. Estão errando? Estão. Mas eles foram espíritos que renasceram aqui. E foram educados desde criança a olhar a vida pelo prisma material. E quando nós fazemos isso, o que nós vamos buscar no decorrer da nossa experiência material? Não são as coisas materiais? E quanto mais, ainda está muito pouco. Então nós queremos sempre mais. Então, tem até uma coisa, é o Cortella que fala isso. Não é o mundo que eu vou deixar para os meus filhos, mas é que filho eu estou deixando para o mundo. Nós temos que pensar isso também. Mas voltando naquela pergunta que eu fiz antes, o que que nós estamos escolhendo nas nossas escolhas diárias? O Cristo ou Barrabás? Então vamos aos exemplos, né? Para a gente ir fazendo a nossa meditação. Ao vir para cá, para o centro, nós estamos vindo para o centro. Não vou falar que nós estamos indo trabalhar, não, nós estamos indo para o centro. Vamos orar, não é? Mas no caminho, eu estou dirigindo tranquilamente, mas no caminho vem o irmão e me dá aquela fechada. Quase bate o carro. Aí eu pego e falo, vai com Deus. Não é isso? Não é não? Gente, mas eu estou vindo para o centro. O pensamento tem que já estar elevado. Não é não? Se eu não falo isso, a minha escolha está sendo Barrabás. Aí amanhã cedo, eu vou para o trabalho, chego lá em paz e tal. Quando de repente o nosso chefe vem fumaçando. A gente olha e fala, ele está com algum problema. Que Jesus possa iluminá-lo. Não é não? Se não é, nós estamos também fazendo a escolha por Barrabás.
Quando nós estamos indo para o trabalho, levantamos atrasados porque vou dormir mais um pouquinho. Saio desesperado, tem num cruzamento o farol, uns 50 metros eu já percebi que ele já está em 2 segundos. Quando eu chego, ele já está mais do que vermelho, né? Mas mesmo assim eu atravesso. O que eu fiz? Escolhi Barrabás. Todas as nossas escolhas diárias, nós temos as 2 opções. Não estou dizendo com isso que nós vamos de uma hora para outra nos tornar espíritos angélicos, espíritos puros. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos começar a policiar as nossas escolhas. Porque nós temos sempre essas 2 escolhas. É claro que nós também precisamos aplicar um pouco de bom senso em tudo. Nós estamos encarnados. Nós também precisamos viver como encarnados. Agora, viver como encarnados não é sair por aí cometendo todo tipo de erro, ou fazendo sempre as piores escolhas. Porque nós, ao reencarnarmos, temos compromissos que nós fizemos no plano espiritual. Acontece que quando nós chegamos aqui, parece que nós esquecemos realmente de tudo. Nós não esquecemos só das coisas ruins que nós fizemos no passado, não. Nós esquecemos até dos compromissos assumidos. E aí, passamos a buscar freneticamente as coisas materiais. Quando nós desencarnarmos, eu acredito que todos vamos, né? Como diria o Chico, o que você quer que escreva na sua lápide quando você desencarnar? Aqui jaz Francisco Cândido Xavier, muito a contragosto. Mas todos nós vamos. Achando bom, achando ruim, nós vamos. Ao desencarnarmos, o que nós vamos levar daqui? A roupa? O corpo? Os bens materiais que nós conquistamos? Então, por que nós não paramos para pensar um pouco mais, respiramos fundo e começamos a perceber, a olhar que nós já temos, todos nós, todos, sem exceção, nós temos muito mais do que nós precisamos para a nossa existência material. Por que nós não passamos a dedicar um pouco mais para o nosso eu espiritual? Para que nós não cheguemos do outro lado de mãos tão vazias. Por que nós não passamos a buscar conviver de forma mais fraterna uns com os outros? Olhar para os outros e perceber não um concorrente, um inimigo, um adversário, mas perceber no outro um irmão. Um espírito, assim como nós, que estamos aqui em busca de aprendizado. Isso é o mais importante. Porque nós falamos assim, eu sou cristão, eu vou no centro, participo, tomo passe, uma vez por semana, tá bom. Aí eu pergunto para vocês também, nós somos cristãos? Ninguém respondeu, deve ser, né? Quem cala consente, né? Nós somos cristãos? Ainda não somos, não. Sinto muito em dizer para vocês.
Nós só seremos efetivamente cristãos quando nós vivermos o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia, dentro da nossa capacidade. Jesus não quer que eu, Frederico, viva o Evangelho como um Chico Xavier, porque eu estou muito distante do grau de evolução de um Chico Xavier. Mas eu, Frederico, já tenho as capacidades. Então, Jesus espera de mim que eu seja capaz de viver o seu evangelho dentro da minha capacidade. Aí eu serei cristão. Assim como todos nós. Não é porque eu cumpri com alguma coisa que eu posso me dizer cristão. Porque quando eu era criança, eu ouvia o pessoal falar, perguntava assim: qual a sua religião? Eu sou católico não praticante. O que significa isso? Nada. Então hoje a gente também vê, que religião você é? Eu sou espírita, não praticante. Eu sou cristão, não praticante? Não tem jeito. Então, nós precisamos estar buscando isso. Como é que nós fazemos isso? Policiando as nossas escolhas. O que eu estou escolhendo? Aí a gente lembra da pergunta de Pilatos: Jesus ou Barrabás? Jesus ou Barrabás? Nós vamos perceber, quem sabe daqui umas 200 encarnações, né, Abílio? Que nós vamos estar sempre escolhendo o Cristo. Hoje, as nossas escolhas pelo Cristo podem ser ainda muito poucas. Mas nós precisamos estar atentos a essas escolhas. Nós precisamos perceber aquilo que nós estamos fazendo. E nós só conseguimos isso com a convivência do outro. Porque muitas vezes a gente pede: Senhor, me dá paciência. Aí vem aquela pessoa mais tranqueira para atormentar a gente, né? A gente pensa assim: Senhor, eu acho que enganou, né? Acho que não era para mim isso aí, eu pedi paciência. Paciência é uma virtude espiritual e ela deve ser conquistada. Como ela deve ser conquistada, Deus nos proporciona a ferramenta necessária, que é aquela pessoa que vai testar realmente se nós já temos paciência. Humildade, fé, da mesma forma, vão vir até nós eventos que vão nos testar. Então nós precisamos estar atentos a isso. Estar atentos nos mínimos detalhes. Porque muitas vezes a gente pega e fala assim: eu sou assim, como diz o Rossandro Klinge, né? Diz que nós temos como é que é? A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim. Né? Então, não existe isso. Porque muita gente falava assim, aquele ditado: pau que nasce torto, morre torto. Não é. Coloca uma escora nele, uma guia, para ver se ele não se acerta. Assim também somos nós, através das nossas escolhas. Porque a nossa experiência material aqui, ela é construída através das nossas escolhas diárias. Das nossas escolhas. E tem muitos de nós que pensam que, não, eu estou aqui é para pagar os meus pecados. Eu estou aqui expiando os meus erros. Não. Nós estamos aqui para construir a nossa próxima encarnação. Preparando a nossa próxima encarnação. Como é que eu quero a minha próxima encarnação? São as minhas escolhas de hoje que vão dizer como será, o que vai dizer, né, como será a minha próxima encarnação. O que eu estou escolhendo? Podem prestar atenção se essa pergunta não vai ficar na nossa cabeça. A escolha é sempre nossa. A decisão é sempre nossa. Ninguém decide por nós.
Somos nós quem decidimos. Nós é quem decidimos se nós vamos perceber o mal ou o bem em tudo que nós olharmos. Porque o mundo, o planeta Terra, na verdade, é um paraíso para nós, de oportunidades. Nós só precisamos aprender a olhar. É essa revolução que Jesus veio trazer para nós. É isso que Ele espera de nós, a implantação do seu reino em nossos corações. Porque nós temos que pensar também assim, porque nós somos muito rebeldes. Eu estou falando muito porque o Abílio falou que eu podia falar até às 11 da noite hoje, viu? Nós somos muito rebeldes. Mas quer ver um exemplo? Kardec, quando estava coordenando, né, a codificação espírita, e quando ele toma consciência do tamanho da obra que ele precisava realizar, ele diz ao Espírito de Verdade: e se eu falhar? Aí é a síndrome do coitadinho, né, que nós temos também. Aí fala assim: nossa, o Frederico está sofrendo tanto. Aí a gente baixa até a cabeça esperando alguém vir passar a mão na cabeça da gente. Então, Kardec, é lógico, Kardec era um espírito, né? Ele pergunta, mas já sabia. E o que o Espírito de Verdade responde para ele? Se você falhar, nós arrumamos outro. Simples assim. Nós muitas vezes nos achamos muito importantes, mas nós precisamos muito mais de Deus e de Jesus do que eles de nós. Se nós nos continuarmos rebeldes, revoltados, nós prolongaremos o nosso sofrimento, o nosso aprendizado. Então, tudo isso que eu comentei aqui é para a nossa reflexão, para que nós possamos aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo. Essa oportunidade é maravilhosa de aprendizado. Tudo que nós conseguirmos de melhora para o nosso espírito, é esse o nosso objetivo. Não é ganhar na loteria, não é ser dono de 1 milhão de imóveis, não é ter jatinho particular, não é ter propriedades, nada disso importa. Nada disso importa. Importa é o que eu estou fazendo de transformação interior. Interior. E quem dita isso são as escolhas. Repetindo mais uma vez. Então, que Jesus possa nos fortalecer, nos iluminar, nos dar ânimo, para que nós possamos estar sempre buscando no nosso dia a dia, viver o seu evangelho, sempre na medida da nossa capacidade. Mas tendo a plena consciência de que quando nós começarmos a fazer isso, a nossa capacidade poderá até ser muito pequena, mas com o exercício, essa capacidade vai estar sempre sendo dilatada para maior. Então, que Jesus nos ampare e nos ilumine hoje e sempre. Muita paz.